Hoje, há 10 minutos atrás, antes dessa live, eu recebi um testemunho, postei no grupo de Telegram de uma pessoa que fez um 6 em 7. E todo dia, 6 em 7, isso é R$100 mil em 7 dias. E essas pessoas que fizeram esse 6 em 7, essa há 10 minutos atrás, elas fizeram durante a pandemia. E todo santo dia, ou quase todo santo dia, ou pelo menos uma vez por dia, se eu tirar uma média, né? Às vezes eu recebo 2, ou 3, ou 4, mas eu estou recebendo pessoas que estão fazendo 6 em 7 durante a crise. Eu estou provando isso, porque eu sei que a minha audiência é formada por um conjunto de São Tomé. A galera é São Tomé, só acredita vendo. Então, se você é São Tomé, então é o seguinte... São 3 pilares que sustentam todo 6 em 7. Lista, lançamento e produto. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar onde deve estar seu foco. Porque quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm no longo prazo. O fato é o seguinte, a dor passa. O 6 em 7 fica. Seja muito bem-vindo ao podcast 6 em 7. É o podcast onde a gente discute táticas e estratégias para você chegar no seu primeiro 6 em 7. Eu sou o Hugo Rocha, eu tô aqui com o Érico Rocha e no episódio de hoje a gente vai falar sobre como empreender durante essa crise, durante essa pandemia. Então, o que muda para você que quer começar agora, que não começou a empreender e quer começar? E o que muda para você que já vinha empreendendo e, enfim... está atravessando essa crise. Tudo bom, Érico? Tudo bom, Hugo? Vamos lá, bola pra frente. Então, bora. Vou começar com a pergunta. Esse momento de crise, esse momento de pandemia, na sua opinião, é bom para o mercado digital ou não? É incrível, né? No momento de pandemia, onde é ruim para alguns mercados, passa a ser bom para outros mercados. Enquanto, por exemplo, o mercado de restaurante está sofrendo naturalmente pelas condições que foram impostas e influenciaram os negócios, eu acredito que essas mesmas condições impostas estão favorecendo o mercado digital e te explico por quê. Então, primeira coisa, a pandemia, pelo menos no Brasil, forçou várias pessoas a ficarem mais em casa. E não só forçou elas a deixarem de ir para o trabalho, forçou elas a não saírem de casa mesmo. Então, ao não sair de casa, elas deixam de ir em restaurante, elas deixam de ir no cinema, elas deixam de ir em várias coisas, elas deixam de ir na casa de outras pessoas, né? Afinal, as pessoas estão praticando o isolamento, a fim de fazer a sua parte em relação a não diminuir o impacto da pandemia. Mas ao fazer isso, elas ficam em casa. E aí, o que acontece? Em casa, elas têm poucas formas de entretenimento. A primeira forma de entretenimento que elas têm é o Netflix. Alguns de vocês que nunca assistiram Netflix já zeraram o Netflix. Mas depois que passa esse primeiro momento onde vocês zeram as suas principais séries, o que vai acontecer? Vem o tédio. E com o tédio, as pessoas, quando em momento de tédio, na minha opinião, as pessoas tendem a ir para o digital. Elas tendem a ir para o digital para se conectar, isso é, conversar com outras pessoas através do Telegram, Instagram ou, quiçá, WhatsApp, né, principal veículo de comunicação, mas vai chegar uma hora que elas vão ao digital também para aprender. Então, o que acontece? Negócios digitais ganham nessa pandemia, por quê? Porque eles têm mais atenção. É como se fosse um shopping. Fora do Natal ele tem um certo fluxo, mas no Natal, devido a situação de temperatura e pressão, ele tem mais fluxo. E o fluxo gera mais potenciais clientes. Então, se você tem um negócio digital, você tem mais fluxo de pessoas. E tem uma outra coisa que acontece. Então, mais fluxo de pessoas. As pessoas estão querendo consumir produtos, principalmente de conhecimento. Muita gente quer sair dessa pandemia, vamos dizer, dessa quarentena melhor do que entrou. Então, o que está acontecendo? Eles estão dedicando mais tempo, né, para aprender, para se desenvolver. Mas, enfim, elas tendem a ter menos conexão, menos competição em anúncios, Hugo. O que eu quero dizer com isso? Vamos dizer, os negócios que, infelizmente, por razão de temperatura e pressão, estão indo mal, claro que eles não estão anunciando, não estão fazendo marketing. Se eles estão fazendo menos marketing, eles estão gastando menos no Facebook, Facebook, YouTube, diminui a concorrência. Isso é quando diminui a concorrência, anúncios e atenção passam a ficar mais
baratos. Então, o que acontece? Tem mais pessoas, o custo da atenção no digital está diminuindo, isso é o que a gente está vendo, está diminuindo, e isso acontece. Agora, quer dizer que as conversões serão as mesmas? Não, Hugo. Eu não acredito que serão. Eu acho que num tempo onde... O que é conversão? É a quantidade de cliente que compra, né? Vamos dizer assim, converteu de cliente curioso para comprometido. Eu acho que não. Acho que tem muita gente sofrendo mesmo, de verdade. E esse sofrimento de economia pode gerar um medo de adquirir, de comprar. Contudo, eu acho que aí a gente vem uma relação entre números. Contudo, o aumento do fluxo e a diminuição do preço por pessoa, eu acho que é bem superior à potencial diminuição de consumo que está tendo. Então, o que a gente está vendo? Todo santo dia. Hoje, há 10 minutos atrás, antes dessa live, eu recebi um testemunho, postei no grupo de Telegram de uma pessoa que fez um 6 em 7. E todo dia, 6 em 7, isso é 100 mil reais em 7 dias. E essas pessoas que fizeram esse 6 em 7, há 10 minutos atrás, elas fizeram durante a pandemia. E todo santo dia, quase todo dia, ontem eu esqueci, as lives me fizeram esquecer muita de live postar. rolando, né? Muita live, eu esqueci de postar, mas todo santo dia, ou quase todo santo dia, ou pelo menos uma vez por dia, se eu tirar uma média, né? Às vezes eu recebo 2, ou 3, ou 4, e de repente... Segunda-feira eu tendo a receber mais, porque é quando a galera tende a abrir o carrinho, aquela coisa toda. Mas eu estou recebendo pessoas que estão fazendo 6 em 7 durante a crise. Eu estou provando isso, porque eu sei que a minha audiência é formada por um conjunto de São Tomé. A galera é São Tomé, só acredita vendo. Então, se você é São Tomé, então é o seguinte... Todo dia lá no meu Instagram eu estou postando o que eu estou recebendo, pessoas fazendo 6 em 7. E é muito interessante, porque parece para mim que eu estou recebendo mais testemunhos do que eu recebia antes. Eu não sei se ao certo a galera está mais propensa a dividir o testemunho dela porque estão fazendo 6 em 7 durante a crise, ou se a crise realmente está gerando mais 6 em 7. Mas o fato é que o mercado digital está fantástico. Hoje, no Faixa Preta, olha que legal. Hoje, no Faixa Preta, né, eu vi um 7 em 1, de uma pessoa que fez 1 milhão em um dia, e eu vi uma pessoa que também fez múltiplos milhões essa semana. Eu não vou falar exatamente quanto, porque eu não tenho essa permissão. Mas até no alto nível de jogo, então, tanto no baixo nível de jogo, quanto no 6 em 7, quanto no alto nível de jogo, eu vi um 7 em 1, né, e múltiplos milhões, enfim, múltiplos milhões. Então, assim, eu vejo essa pandemia para o mercado digital boa. E eu vou te falar, alguns negócios se dão bem. Você vê o Zoom, tá se dando bem, né? Cresceu não sei quantos %. Né? Eu acho que supermercado deve ter crescido também, tá, Hugo? Porque quanto menos... Eu, por exemplo, gastava muito em restaurante, porque era prático para mim, mas eu estou em casa agora e eu gasto menos. Eu faço muito mais compras. Tá gastando mais em supermercado. Né? Estou gastando mais em supermercado. Então, eu acho que naturalmente, alguns tipos de negócio, e felizmente, para quem está no digital... Eu já acho que, felizmente, antes, já era um mercado avassalador, que estava cada vez mais digital, agora mais ainda. É a famosa frase que na crise o dinheiro não desaparece, ele só vai para outro lugar, né? Então, às vezes ele vai para a poupança, porque às vezes a pessoa segura, mas ela simplesmente muda o perfil de gasto, o perfil de consumo dela, né? Exatamente. E aparentemente tudo indica que isso está indo muito para o digital. Mas vamos lá. Alguma coisa, uma pessoa que vai lançar agora, que, enfim, estava planejando, resolveu lançar, mais ou menos resolveu lançar por agora, e agora aconteceu a crise, aconteceu toda essa crise, pandemia, né? Toda essa situação. O que muda para uma pessoa que vai lançar agora do que se ela fosse lançar em períodos normais, digamos assim? Muda o seguinte, as cartas foram embaralhadas, a gente está vivendo uma situação diferente. E diferente para algumas pessoas é melhor, diferente para algumas pessoas é pior. É diferente. É como se a gente estivesse num baralho onde a gente redistribuísse as cartas. O jogo necessariamente mudou. Então, alguns dados, se ele é uma pessoa que já faz lançamentos, alguns dados de conversão do passado não necessariamente vão acontecer agora. Não quer dizer que vão ser piores,
pode ser que eles sejam melhores, mas eu duvido que sejam os mesmos. Eu acabei de falar um dado, o anúncio vai estar mais barato. E quão mais barato vai depender de cada mercado, mas vai tender a estar mais barato. E as conversões vão tender a aumentar ou diminuir. Então, a grande sacada é você ter um pouco de cautela para não imaginar que a situação é a mesma. É uma situação diferente. Para muitos melhor e para outros melhor. Então, o que eu acho que não deve fazer? O cara deve lançar. E ao lançar, ele vai, mais importante, o mais rápido possível, para ele colher dado. A grande sacada de lançamento, por isso que eu falo dos 7 lançamentos que geram 6 em 7, não é porque é uma mágica, alguma coisa. Não, porque ao você lançar uma vez, da segunda vez você tem a inteligência daquilo que você pode investir com segurança. Né? Você começa a ter mais noção sobre quanto tipo de retorno o seu lançamento dá. Quanto mais noção quanto tipo de retorno o seu lançamento dá, você pode ou aumentar ou diminuir o orçamento. E agora você tem que entender que talvez as cartas foram reembaralhadas, então está numa hora de colher dado. Então sim, você deve lançar o máximo possível. Se você não lançar, é a pior coisa que você pode fazer. Porque aí você vai estar colhendo dados, entendendo cada vez mais como é que você regula a máquina de lançamento. Isso é o seu investimento, montinho e montão, falo muito disso. Montinho, como é que você regula o montinho e montão para surfar essa onda? Que tá aí, a onda definitivamente está aí. Agora, vamos dizer assim que o tempo mudou. É como se foi o barco e o tempo mudou. E é legal que quando eu tenho um espelho atrás de mim, porque é onde eu faço live, né? E quando eu levanto a minha mão, parece que eu levanto e tem duas mãos, parece um hindu. É mágico. Mas enfim, é mágico. Mas enfim, é isso. Então tá na hora de colher mais dado. E é o que você está fazendo para relativamente regular a sua máquina para isso acontecer. E uma coisa que eu falo muito para alunos da Fórmula, quando eu interajo, eu falo, cara, esse tipo de aprendizado é uma coisa que ninguém no mundo vai poder te ensinar. Nem Érico, nem Hugo, nem ninguém. Você entender os seus dados, entender como o mercado responde, para os seus anúncios, para o seu lançamento, para a sua copy, para a sua oferta, isso daí é uma coisa que ninguém vai ensinar. Então, quanto mais você lançar, mais você vai aprender. E eu posso acrescentar uma analogia? Pode. Eu não sei se isso é verdade ou é lenda urbana, mas reza a lenda que o Ayrton Senna... Não, reza a lenda não. De cara o Ayrton Senna era um excelente piloto aonde? Quais as melhores condições dele? Vamos ver se você sabe. Chuva era considerado. Geralmente, quando chovia, o Ayrton Senna ganhava. E reza a lenda que uma vez quando ele estava andando de kart, ele perdeu porque estava chovendo e ele resolveu ficar bom nisso. Então, toda vez que estava chovendo, o Ayrton Senna pegava o seu kart, ia lá e treinava na chuva. A gente mudou as condições. A chuva veio. Então, a pior coisa que você pode fazer é não fazer igual os concorrentes do Ayrton Senna, que deixavam de andar na chuva. De repente, a chuva passou a ser a maior vantagem competitiva, discutivelmente, do Senna. Então, agora a hora da crise começou a chover. Não quer dizer que é ruim. Para o Ayrton Senna era bom. Então, se você se força a entrar na chuva e jogar na chuva, você vai começar a entender como é que o seu veículo, no caso o seu lançamento, reage em condições de temperatura e pressão da chuva. E aí, toda vez que estiver chovendo, você vai se dar ainda melhor. Não quer dizer que o Ayrton Senna não corria bem quando estava fora da chuva. Não, mas se chovia, nada parava. Então, a grande sacada é isso. Você pegar o carro na chuva e usar isso como uma oportunidade para você aprender e regular a sua máquina para, quiçá, performar ainda melhor. Como eu disse, a gente não cansa de ver pessoas que saíram com o carro na chuva, não só sobreviveram, como floresceram. Eu queria dar o exemplo também da Rosane Santos. Ela fala que em março do ano passado ela fez um lançamento de R$110 mil. Postei também o testemunho no Telegram. E esse ano ele foi de 300 e alguma coisa reais. Cerca de 300% de aumento, período a período. Então a gente está aí com uma grande oportunidade. Show, cara, show. E você fez um lançamento meio que recentemente. Como é que foi? Ele foi afetado, não foi? Qual que é a sua leitura aí do que aconteceu? O faturamento dele foi, eu calculei isso, foi 31% maior do que o faturamento do ano passado, do mesmo negócio. Então, o meu negócio, ele é muito cíclico.
Eu gosto de comparar lançamentos de acordo com os mesmos períodos do ano anterior. Faz mais sentido e traz mais produtividade fazer isso, porque, enfim, é cíclico. Tem alguns efeitos cíclicos. E o desse ano foi 31% maior do que o ano anterior. Então, assim, é um bom indicativo que está aí acontecendo uma coisa diferente. Total, e você falou uma coisa que eu queria só abrir um parêntese, que muitas vezes pode ser que tenha alguém que lance, e ela lançou, sei lá, em janeiro, aí pegou e lançou agora. E aí o lançamento de agora foi menor que o de janeiro. Ela fala, é pandemia, agora o mundo tá acabando e tudo mais. Mas na verdade pode ser que seja só um efeito sazonal, digamos assim. Total. Se ela não tiver anos, né, para comparar, ela não sabe. Exato. Então, o fato do seu lançamento ter sido menor do que um outro lançamento do final do ano passado ou do começo desse ano, não quer dizer muita coisa que é pandemia, ou o que é, o que não é, porque existe sazonalidade. Um lançamento nosso em janeiro, ele é muito maior em tempos normais do que um lançamento que acontece em março, onde foi o nosso último lançamento. Então, não adianta dizer. Então, se você tem histórico, compare com o mesmo período do ano anterior. Se você não tem, simplesmente continua lançando. Essa é a verdade, na minha opinião. E, né? É a mesma coisa que acontece pro outro lado. Você lançou e explodiu de ganhar dinheiro. Aí você fala, meu Deus, é a pandemia. Não necessariamente também. É só lembrando que a faca corta pros dois lados. Show. Vamos lá, cara. Para alguém que está começando, a pessoa está começando ali do zero, sei lá, o pessoal que entrou na última turma da fórmula de lançamento, muda alguma coisa esse período? Não muda, Hugo. Não muda. Na minha opinião, não muda, porque é o seguinte, o fato é o seguinte, mesmo para quem está começando, para quem não está começando, vamos lá, para quem está começando, as chances são que se ele segue a fórmula e o protocolo, ele vai tender a fazer o seu 6 em 7 no seu 7º lançamento. Sendo que esse 7º lançamento, esses lançamentos são espaçados entre 1 mês e meio e 2 meses entre eles. Então, para alguém que está aqui e é um aluno mediano, né? Na escola tinha um aluno super aluno, tem um aluno pior, tem um aluno melhor, mas uma pessoa mediana, sob nossa experiência, ele demora 7 lançamentos entre 1 mês e meio e 2 meses. Então, ele pode esperar, se ele for um aluno mediano, a fazer, se ele fizer tudo direitinho, a fórmula depois do 7º lançamento, isso vai demorar mais ou menos 1 ano. Daqui 1 ano, então o que acontece? Ele tem tudo que ele vai fazer agora, isso é a construção de audiência, os seus primeiros lançamentos, tende a não ser afetado. É tudo muito novo. Então ele poderia aproveitar. Uma coisa que eu falo é a seguinte: a única coisa é que ele tem um momento onde tudo vai estar mais barato, do ponto de vista digital vai estar mais barato. O que é? Atenção. Né? Hoje, essas lives que a gente está fazendo vão tender a ter mais pessoas às 10h07, porque está muita gente de quarentena em casa. Então, agora é a hora de começar. Eu falo isso para os meus mentorados, porque a atenção está mais barata do que ela vai estar daqui a 1 ano, definitivamente, quando tudo voltar ao normal. Os negócios, né? A academia da esquina, os negócios vão começar a despejar dinheiro no Facebook e a vida vai voltar ao normal. E o normal é estar mais caro agora. Então, agora é a hora, porque tem custo de atenção e a quantidade de atenção está maior. Excelente para a construção de quê? A audiência, e a construção de audiência é a base da fórmula, é a base da casa, né? O lançamento são as paredes, o produto é o telhado. Então, agora é a hora. Existe uma janela de oportunidade incrível para ele fazer isso mais rápido e relativamente mais barato. Show. E quer dizer que ele vai sair o 6 em 7 primeiro? Não quer dizer isso. Também já não queria dizer antes. Mas agora, vamos dizer assim, o preço do tijolo está mais barato. Exatamente. E um pilar da forma, que você inclusive acabou de falar, é construção de audiência. E como é que a gente constrói audiência? Com conteúdo. Para alguém que está nesse pilar hoje em dia, fazendo conteúdo... eu sei que a pergunta é repetitiva, mas só que realmente o pessoal tem esse tipo de dúvida. Para quem está fazendo conteúdo, muda alguma coisa? O fato de a gente estar vivendo pandemia, crise, alguma coisa do tipo? Eu sempre falei, nunca escute o que eu falo, escute o que eu digo. Veja bem, a gente está num período fértil para conteúdo. O custo por atenção está barato, relativamente barato ou mais barato. E as pessoas estão dando mais atenção. Isso é o estoque de pessoas. Tem mais olhos no digital do que sempre esteve. Então, o que eu fiz? Já que eu sei que o custo está barato e já que eu sei que tem muito estoque, eu
aumentei a dose. Porque é muito melhor aumentar a dose quando você tá mais barato e você tem mais resultado. Antigamente, numa live do 747, eu tinha aí entre 1.500 pessoas. Só que ao aumentar essa dose, fazendo esse podcast 6 em 7 às 10 e 7 e o faixa preta às 5 e 7, eu triplico a quantidade de atenção que eu tenho em mim. E ao triplicar a quantidade de atenção que eu tenho em mim, eu vou triplicar o resultado desse lançamento? Não! Olha só, mas peraí, por que não, Érico? Porque é o seguinte, aí vem a dica. Conteúdo é igual mulher grávida. Como é que acontece? Ele demora um tempo para amadurecer, para nascer, para dar resultado. O que acontece? Se eu tenho uma mulher grávida, daqui a 9 meses vou ter um filho, né? Vai nascer uma criança. Se eu tenho 2 mulheres grávidas, quer dizer que ele vai nascer em 4 meses e meio? Não. Quer dizer que nos mesmos 9 meses vai nascer não 1 e sim 2. Se eu tenho 10 mulheres grávidas ou 9 mulheres grávidas, quer dizer que eu tenho um filho daqui a um mês? Não. O fato de você intensificar o conteúdo agora não necessariamente intensifica os resultados deste lançamento. Porque os lançamentos o conteúdo tende a ter um tempo de amadurecimento. O grande potencial do conteúdo, eu acho que ele atinge seu potencial em 18 a 24 meses. Não quer dizer que não tenha nada aqui. É tipo uma pequena árvore. Estou plantando pimenta aqui em casa. A primeira safra é as pimentinhas, assim, entendeu? A grande safra vai vir depois de algumas safras, né? O ápice daquela árvore vai vir depois de algumas safras. Então, ao fazer 3 conteúdos agora, eu vou ter triplicar o meu lançamento agora? Não. Agora é o seguinte, daqui a um tempo, quando isso amadurecer, eu vou tender a ter muito mais resultado. Do mesmo jeito que 10 mulheres grávidas agora, daqui a 9 meses, geram 10 filhos. Então, o que é? A quarentena é a hora de plantar. É a hora de você plantar. E eu estou plantando. Não fale, não siga o que eu faço. Desculpa, não siga o que eu falo, siga o que eu faço. Eu estou aqui na minha segunda live do dia, daqui a pouco eu entro na minha terceira live do dia, às 5 e 7. Inclusive a live de hoje, das 5 e 7, vai ser com um cara que fez 10 milhões no ano passado sem aparecer em nenhum vídeo. Então, se você não quer aparecer em vídeo, 10 milhões ele fez em 2019 e eu vou falar ao vivo com ele. Mas, dito tudo isso, é uma hora de plantação. É uma hora de plantação. E tudo que você precisa fazer é aparecer. É mexer naquilo que você tem controle. Eu estou fazendo lives. Ótimo. Todo mundo pode pegar todo mundo que tem um celular pode estar fazendo essa live agora e todo mundo que está aqui neste momento pode fazer essa live, né? Se você está Total. aqui, você tem um celular, então... Agora estamos num período extremamente fértil, né? Lembra que até para plantar meu pai planta eucalipto, tem a hora certa por causa da chuva, sei lá o quê. Sim. Agora é a hora de plantar. E a chance são que muitas pessoas vão plantar e colher também. Vai estar essa primeira pequena safra ali, Uhum. Mas a grande safra vai vir daqui a 18 a 24 meses para aqueles que plantaram hoje. Em média, né? E aí isso varia muito. Mas é isso mesmo, cara. É isso mesmo. E tem, na sua opinião, alguma rede social que você acha que seja melhor para a pessoa colocar conteúdo durante esse momento aí de fértil, de pandemia, mas que tá tão fértil pra gente? Eu acho que, não sei, de repente, para algumas pessoas tem ou não, mas é o maior erro, mesmo que exista uma rede social que eu tenha mais tração. O fato é o seguinte, fazer a live, eu e o Hugo estamos fazendo aqui. Transmitir a live para outras pessoas é simples. É 15 uma configuração de software, né? Você aprende isso em 15 minutos. Inclusive, a gente pode até publicar um vídeo sobre isso. Mas é simples você transmitir. O difícil é fazer. Sim. Então, eu acho que a gente tem que estar publicando em todas. Não cabe a mim escolher onde meu cliente prefere me ver. Alguns estão vendo no YouTube, outros estão vendo no Instagram, outros estão vendo no Facebook, e não cabe a mim forçar você a ver onde você... Eu acho que você tem que ver onde você bem entende. Bora. Tá, esse assunto eu vou deixar um pouquinho para frente. Um assunto que eu já tinha uma pergunta aqui separada, inclusive chegou uma pergunta do pessoal que tá vendo ao vivo, que é sobre valor do produto que você vende.
Você acha que vale a pena mexer no valor do produto? Você acha que vale a pena, por exemplo, e aí a pergunta que veio ao vivo é, você acha que seria uma boa ideia lançar produtos de ticket mais baixo, já que as pessoas estão com medo de comprar, abaixar o valor do... Isso, uma pergunta que também estava aqui, vender mais baixo, baixar o preço do produto que você já vende ou alguma coisa do tipo? Eu não aconselho você baixar o preço do produto que você já vende. Não necessariamente. Não acho que isso deve ser um negócio. 2, vender produto de mais baixo. As pessoas estão com medo de comprar. Isso aí é uma crença limitante. Uhum. Por que eu acabei de falar que um cara fez um 7.1? Acabei de falar que um outro cara fez quase 10 milhões de faturamento, vou dizer assim. E não é um produto de ticket dependendo, baixo, não é um produto de ticket baixo, não. Então, se você sabe lançar, se você fez a sua plantação, é possível fazer sua colheita. Então, toma cuidado para não repetir o que todo mundo que não tem resultado, repete. Dito tudo isso, eu vendi o meu produto no mesmo preço que eu vendi no lançamento de janeiro e faturei 31%. Faturei 31% a mais do que eu faturei no ano passado, sem abaixar o preço do ano passado. Olha que louco. Ou de janeiro, sem abaixar o preço. Então, toma cuidado com aquelas pessoas. Dito tudo isso, você sim pode ter um produto mais barato também. Eu ouço muito rumores, principalmente, não vou falar de onde eu ouvi não, porque eu não sei se eu tenho permissão para falar, mas eu ouço rumores bem fortes que produtos mais baratos estão fazendo muito sucesso nesse lançamento. Mas isso não parou de eu vender um produto que é bem mais caro, que é a fórmula de lançamento, e fazer sucesso também. Então, você pode sim, deve ter um produto mais barato, independente da crise. Eu não acho, independente da crise, você pode, se você escolher, né? Vamos dizer, a Fiat é um produto mais barato que a BMW, tá tudo bem. Sim, mas aí é porque ela não é porque a BMW está vendendo BMW por preço de Fiat agora. É que a Fiat já vinha com aquela estratégia, né? Total. Agora, em termos de produto mais barato, não é um métier que eu tenho legitimidade. Então, eu me recuso a falar sobre alguma coisa que eu não tenho legitimidade. Uma coisa que eu posso categoricamente falar é, para as pessoas que não baixaram o preço, elas estão indo muito bem. Eu te dei 2 exemplos aí, que é. Então, as pessoas, elas se apavoram demais, naturalmente, porque é apavorante. Liga aí a televisão para ver se não é apavorante. É apavorante. Elas se apavoram demais e, às vezes, elas talvez abaixam o preço dos produtos dela sem necessitar. Eu lembro que eu conversei com um amigo meu que falou que a amiga da esposa dele, olha que louco, ele falou que a amiga da esposa dele comentou a seguinte coisa, ela falou, as amigas da esposa dele, tá? Então, isso é um caso particular e pontual. Ela falou o seguinte, nossa, durante essa pandemia, a gente que saía muito, sair, se divertir, né, ir para bar, restaurante, era grande parte do nosso orçamento. Só que eu não tenho mais. Eu não posso mais sair, eu não posso mais investir, eu não posso ir mais em restaurante. Então elas estão investindo esse dinheiro em quê? Em produto digital e roupa. O que eu quero dizer é o seguinte, na crise o dinheiro não é queimado, ele troca de mãos. Então, para uma pessoa que não tinha um certo orçamento, ela passa a ter mais orçamento, tanto em tempo para consumir tais produtos, quanto em dinheiro. Então, é uma perspectiva contrária daquelas pessoas que acham que as pessoas não estão com dinheiro. Algumas não estão, e eu entendo, mas algumas também estão. Então, toma cuidado para você não se reagir, fazer uma coisa que chama overreaction. Overreaction é o ato de você reagir mais do que deveria. Existe uma palavra para overreaction em português, Hugo? Não que me cabeça aqui. Reação exagerada. Exagerada mesmo. Tem uma frase de um cara de investimento que eu sigo que ele fala assim, cara, cuidado com conclusão simplista e errada. Tipo, a pessoa fala, as pessoas estão com medo de comprar, você não sabe. Você ouviu isso da boca de um repórter que, sei lá, na televisão, que nunca vendeu nada na vida dele. Você não sabe como isso traduz para você. E você só vai saber como. Algumas estão, mas não quer dizer que isso é uma visão sistêmica do todo, né? Exato. Senão não tinha gente fazendo 6 em 7.
Exato, e 7 em 7, e múltiplo 7 em 7 E 7 em 1. O cara Exato. fez 1 milhão em um dia ontem. Ontem foi Imagina dia se ele 13, foi segunda-feira, dia 13 de maio, foi feito 1 milhão em um dia. Menos de 24 horas. Pois é. Então, você não sabe como uma coisa vai se traduzir para você. E você só tem um jeito de saber, até onde eu sei. Lançar. Você tem que lançar e ver como a coisa se traduz para você. Então, cuidado com essas conclusões simplistas. Nossa, as pessoas estão com medo, enfim. Bora lá. Bora para o próximo. Na sua opinião, você acha que tem mercados ou nichos de mercados que vão ser mais beneficiados com essa pandemia, crise? Com certeza. Há nichos de mercado que são mais beneficiados, né? Se você é uma pessoa que atende ao vivo, você não vai ser beneficiado se você continuar atendendo ao vivo. Então, tudo que vai ao digital vai ser beneficiado. Por exemplo, fitness digital. Claro, vai ser beneficiado, porque as pessoas estão impedidas de pisar dentro de uma academia. E elas vão tender a procurar soluções. Ao mesmo tempo, o nicho de restaurante vai para baixo. E eu vou te dizer, Hugo, tem alguns mercados que vão para baixo e vão demorar a se recuperar. E tem alguns mercados que vão para cima e não vão desinflar depois. Então vamos lá, restaurante. Vai para baixo. Vai demorar a recuperar. Não vai ser óbvio. Mesmo que se liberado a gente ir ao restaurante, a gente vai estar mais cauteloso, né? Cauteloso. Essa cautela vai diminuir com o tempo. É a mesma coisa que foi com pessoas no mercado de viagens. A gente vai estar mais cauteloso. Mas alguns mercados vão tender a aumentar, como o digital. Eu alucino. Isso é uma alucinação do Érico, na verdade. Mas eles vão tender a se sustentar. Por quê? Porque muitas pessoas tiveram um pré-conceito com o digital. E essa oportunidade fez com que elas experimentassem o digital. Então, vou te dar um exemplo. A gente não comprava no supermercado online. Mas agora a gente compra. Mais prático, menos arriscado, né? Só que é o seguinte, eu tô gostando disso. Pô, é menos tempo de eu ir no supermercado, botar uma parada dentro do carrinho. Eu não curto, tem gente que adora, eu não curto. Eu gosto de chegar na minha casa, se eu pudesse teletransportar a compra pra minha casa, eu teletransportava. E agora, pô, o cara traz aqui na porta. Quase coloca dentro da minha cozinha, se for o caso. É muito prático. Então a gente só está comprando online. Ontem eu fui no escritório pegar um gravador, peguei esse gravador aqui. Ó. Queria pegar esse gravador. Enfim, aí eu falei, Ju, quer que eu passe no supermercado na volta? Ela falou assim, passa. Eu falei, o que você quer comprar? Aí eu pensei em várias coisas, por exemplo, carvão para churrasco. E eu podia passar. E eu não tenho muito essa, eu não acho que o supermercado tá 20 contaminados. Falei, cara, eu vou ter que pegar o carvão, 8 quilos, né? Geralmente eu compro um saco de 8 quilos, vou ter que botar no carrinho, vou botar no meu eu não vou passar não, insere tudo aí na compra, eu sei que demora um pouquinho mais, mas é muito mais prático. Então eu fui infectado pela ideia de comprar online no supermercado, coisa que eu fazia em Londres, mas não fazia no Brasil, porque eu tinha um preconceito, falei, no Brasil essa parada não vai funcionar. Eu já fazia em Londres isso quando eu morava lá, uns 8 anos atrás. Aqui eu acho que não vai funcionar, não sei. Então assim, eu estou infectado. Muitas pessoas vão ter tido a primeira experiência aprendendo online. E não tem como desver, porque o online gera resultado. E essas pessoas não vão voltar necessariamente. Tiveram uma boa experiência, não vão voltar. Então, alguns mercados, principalmente online, vai bombar. Algumas pessoas não imaginavam que era possível fazer live desse jeito. Eu e o Hugo fomos forçados a fazer essas lives mais em casa. A gente fazia bonitinho, com headphoninho e tal. Mas olha só, a gente tem um impacto até maior do que a gente tinha na gravação do podcast 6 em 7. Antigamente, a gente fazia uma gravação, postava só no YouTube e tinha o quê? Quantas visualizações? Ao vivo? 200, 500. Hoje em dia, eu não sei quantas a gente tem no YouTube, mas a gente está com 1.700 pessoas aqui no Instagram. Quantas pessoas no YouTube, se alguém puder depois me falar? Uns 1.200, 1.300 eu olhando aqui. Porra, que massa! E aí deve ter uma galerinha lá no Facebook, a galerinha do Facebook ainda firme e forte. Não, então, tão louco, cara, que eu acabei de pensar numa coisa aqui. Você falou assim, eu
tripliquei minha quantidade de conteúdo, logo tripliquei a minha atenção. Mas na verdade não, você multiplicou sua atenção por 6 ou por 9, porque as lives elas estão de 2 a 3 vezes maiores. E você está fazendo 3. Eu estou fazendo 3. Uma live está puxando a outra. Às 5 e 7 vou ter uma live incrível aí com o meu aluno que fez 10 milhões em 2019, nunca apareceu, não é que nunca apareceu, tá? Deve ter feito um vídeo, mas não apareceu no vídeo, em nenhum vídeo para fazer esse dinheiro. Tá aí, vou entrevistar ele ao vivo. E no final do dia, Hugo, a gente deve ter, isso que você falou, 6 ou 9 vezes mais atenção do que a gente tinha quando não tinha pandemia. Pois é. Então, assim, eu acredito, e a gente se botou no desafio, olha louco, de fazer isso mais. Então a gente vai fazer isso 68 vezes até o dia 11 de maio, que vai ser a maratona 6 em 7, que eu chamo, né? Que são aulas mais técnicas de como fazer o 6 em 7, menos superficiais, vamos dizer assim, menos filosóficas, ali, né? Mais profundas e mais prática mesmo. Isso, prática, essa era a palavra. E vai ser bom, então eu tô botando fé. O problema é a solução. Total. Segue o plano aí, independente. Uma pergunta que chegou ao vivo, muito, muito boa. Não estava nem nas minhas aqui, não. Você acha que as pessoas elas têm que adaptar a copy para essa coisa de pandemia, coronavírus, Covid-19? Você acha que isso tem que estar presente na copy delas ou não? Elas seguem fazendo a mesma coisa? Eu acho que é impossível de ignorar o elefante dentro da sala. Eu costumo dizer isso, né? A técnica do elefante dentro da sala. Se você entra numa sala de aula e tem um elefante lá, e de verdade, literalmente, entrou dentro da sala de aula, você vai ensinar uma coisa e tem um elefante lá. Não ignora o elefante. Porque se você ignorar o elefante, as pessoas não vão ignorar, porque é grande demais, ele é diferente demais, ele tá lá. Então, eu acho que sim, você deve falar sobre você não deve ignorar, você deve tratar. Ó, gente, tem um elefante ali na sala, o elefante é assim, não vai... Ou ele vai influenciar ou não vai influenciar a nossa aula, mas não ignora o elefante. Agora, se for um ratinho ali na esquina, nem todo mundo tá vendo o ratinho. E se você entrar no meio da sala e falar, ó, o ratinho ali, vamos falar do ratinho, quem não estava vendo o ratinho vai ver o ratinho e não sei se isso é muito bom. Então, o coronavírus é o elefante. A gente está em casa por causa dele. É um elefante. Então, eu não acho que deve ser ignorado, deve ser adressado, deve ser direcionado, deve ser discutido. Porque se você não discutir, as pessoas não vão deixar de discutir isso mentalmente. Até porque, se você não discutir e explicar o que está acontecendo, elas vão tomar as conclusões que elas acham melhores. E não necessariamente elas são expertas o bastante para entender o efeito daquele elefante. Elas não têm os dados que eu tenho. Elas não recebem um testemunho de 6 em 7 por dia. E você que duvida, entra lá, ó São Tomé. Se você quiser me trucar, truca. Eu estou pedindo 6, entra lá no Telegram. E você vai ver 1 por dia. É o que eu estou recebendo. Então, poucas pessoas têm tanta visão. Então, é importante você lidar com isso, mesmo porque é o elefante dentro da sala. Concorrência. Você acredita que o jeito que a pessoa lida com a concorrência dela muda durante essa... Eu vou falar o seguinte... O jeito que você lida com a sua concorrência mudou alguma coisa durante esse coronavírus? Você ficou meio, vou colocar entre aspas, com medo de alguém aproveitar isso e você não? Como é que você lidou com concorrência? O jeito que eu lido com a minha concorrência continuou o mesmo, particularmente. E eu lido com a minha concorrência não lidando com a minha concorrência. Eu não sei, eu desconheço minha concorrência. Não é que ela não exista, eu só desconheço. Eu não sigo ela... Eu costumo dizer que meu approach, você ficar seguindo a sua concorrência, ficar muito ligado na sua concorrência no mundo digital, num contexto onde eu vivo, não te ajuda de jeito nenhum. Se eu seguir minha concorrência e achar que eles estão fazendo melhor, eu fico chateado, talvez eu me trago para baixo. Nossa, olha quanto ele faz e eu não estou fazendo. Mas, então assim, não me ajuda. E se eu estiver fazendo muito melhor que ele, se eu estiver muito melhor que a minha concorrência, também não me ajuda, porque eu fico mais... relaxado, relapso. Acomodado. Acomodado, boa. Acomodado. Ser muito melhor que uma concorrência te acomoda. Então, eu me comparo comigo mesmo. Olha só, o que eu estou fazendo? Érico agora, durante a pandemia, tempo de pandemia, durante Érico antes da pandemia. Eu considero que eu tenho mais atenção, né? Atenção, audiência, vamos dizer assim. Ótimo. Por quê? É por causa do Espírito Santo?
Não, porque eu estou fazendo mais, eu estou vendo uma oportunidade, eu estou andando nessa oportunidade, eu estou fazendo, né, eu estou fazendo aquilo que tem o meu controle. Tenho pouco controle sobre minha concorrência, só eles têm o controle. Então, eu não sigo, não olho, às vezes aparece, mas, enfim, é porque não está no meu controle, às vezes, todos os anúncios que aparecem para mim, mas eu procuro focar no que eu tenho controle. É só o que eu faço. Então, a minha estratégia com a concorrência é completamente me ignorar. E aí eu me olho, mas peraí, se você não olha, você está perdendo. Não sei. Eu estou procurando melhorar o Érico de ontem. Só isso. Continua o plano, independente de concorrência ou não, você está entregando valor, você está gerando conteúdo que entrega valor para sua audiência, os seus alunos, clientes, eles estão tendo resultado, você está gerando esse tipo de resultado neles, isso é independente de concorrência ou não. E nesse mercado de infoproduto, digamos assim, de produtos de informação, é tão louco que se a sua concorrência estiver fazendo um bom trabalho de ensinar, ela só está alimentando um mercado, criando um mercado. Na sua história, ontem a gente fez o podcast da história do 6 em 7, comemorando, né, os 10 anos desse ano aí que a gente fez o nosso primeiro 6 em 7. O que você fez quando você encontrou a forma e teve um resultado absurdo com ela? Você lembra? O que você fez? Eu lembro, eu comprei mais produtos. Eu falei, nossa, deve ter muito mais coisa aí que eu não sei. Exatamente. E não foi só 1, nem 2, nem 3, nem 4, foram vários. Foi vários, cara, foi viagem, foi muito investimento. Então, aquele produto bom, o que ele fez? Ele criou um mercado e alimentou um monte de outras coisas que aconteceram pelo tipo de resultado que a gente teve. Então, é minha visão, tipo, desencana de concorrência mesmo. Eu acho que para este mercado que a gente vive, você olhar a concorrência, eu não consigo ver nenhuma coisa produtiva nisso. Só coisa contraprodutiva. Se você tiver concorrência, você devia torcer para essa concorrência ser uma concorrência boa. Porque se ela cria uma experiência negativa no seu cliente, isso prejudica você e o seu mercado. Porque ela vai tender a não querer. Se a pessoa come um sorvete, aquele sorvete tem um gosto muito ruim, ela vai falar, nossa, sorvete é ruim. Não gosto de sorvete. Aquele, não gosto de sorvete. Mas se aquele sorvete é bom, ela fala assim, nossa, eu queria provar outros sorvetes. Então você tem que torcer para o sorvete da sua concorrência ser bom. No mundo digital. Exato. Nesse mundo aqui que a gente vive, né? Outros mundos são contextos diferentes. Show! Por fim, antes da gente ir para perguntas, vamos... Deixa eu só ver se chegou mais alguma coisa aqui. Por enquanto ainda não. Vamos só entrar num outro assunto, que é o assunto de parcerias. Você acredita que esse é um momento, assim como é um momento de oportunidade para poder fazer conteúdo e ganhar atenção, você acredita que é um momento de oportunidade para abordar outras pessoas, de repente propor parcerias de conteúdos, fazer conteúdos juntos, esse tipo de coisa? Isso aí independe da pandemia, sempre é. Eu não acho que essa pandemia melhorou a possibilidade de fazer parcerias ou diminuiu. Então sim, é bom. E sempre foi. Não é melhor nem pior. Deve estar sempre presente. Agora, se você faz mais conteúdo, você tem mais oportunidade de fazer parcerias. Se você faz mais conteúdos. Mas a crise não fez isso ficar mais fácil, ou mais difícil, ou melhor, ou pior, na minha opinião, não. Sempre é bom fazer. Principalmente se você está começando. Exatamente. O que você acha? Pode ser... Não, eu penso assim, por exemplo, as nossas lives hoje, elas estão maiores, com mais gente assistindo do que elas estavam antigamente. Né? Sei lá, há 2 meses atrás, vamos colocar assim. Elas estão maiores hoje. Então, o que você falou é certo. Todo momento é um bom momento para você propor uma parceria com alguém que você acredita que vai agregar para sua audiência e tudo mais. E isso pode ser amplificado neste momento. Então, provavelmente, sua live tem... Eu jogando números aqui. Tem 100 pessoas na sua live com você. Se você faz parceria com alguém, essa parceria em tempos normais faria sua live crescer para, sei lá, para 200.
Só que como a gente está nesse momento hoje, e realmente, pelo menos o que a gente está vendo aqui, pelo menos o que a gente ouve das pessoas que estão perto da gente, pelo menos o que a gente recebe de depoimento o tempo inteiro, pode ser que esse aumento de uma parceria, pelo fato de a gente estar nesse momento, ela vá de 100 para, sei lá, para 1.000. Porque ela já iria de 100 para 500 normalmente, com uma parceria que também ela foi de 500 para 1.000. Então, mas o fato é, parceria é sempre um bom momento. O que eu mais tiro, antes da gente ir aqui para a próxima pergunta, a principal ideia que eu peguei dessa conversa nossa é que você tem um plano, continua executando ele. Tipo, o fato da pandemia, da gente estar vivendo um momento de pandemia, e isso acontece pelo fato da gente aqui estar nesse mundo digital. De repente, se você tivesse um restaurante, aí sim você deveria ter que mudar seu plano. Se tivesse um negócio físico, você ia provavelmente ter que mudar seu plano. Mas o fato da gente estar aqui no digital, cara, só segue o plano. E se puder, intensifique a execução, se puder. Mas se não puder, eu acho que só de você continuar seguindo, você já vai estar muito na frente. Concordo plenamente. Então vamos lá para a última pergunta, tá? Última pergunta desse episódio. O que você acha... Eu vou mudar ela um pouquinho. A pergunta era, você acha que o mercado digital vai mudar depois disso? A pergunta que eu queria fazer é, como você acha que o mercado... Eu acho... Cara, ele vai mudar. Então, a resposta seria muito óbvia. Como você acha que o mercado digital vai mudar depois que essa pandemia passar? Eu acho que muitas pessoas foram forçadamente introduzidas nesse mercado e eu acho que elas não vão conseguir desver o que elas viram. Elas foram forçadas a consumir nesse mercado. Elas foram forçadas a consumir nesse mercado. E para muitas pessoas esse consumo forçado foi uma experiência boa. E a experiência que eles vão tender a continuar. Que não era tão ruim assim aprender online. Pelo contrário, nossa, que massa é aprender online. Eu não preciso pegar trânsito para ir ver uma aula e aprender alguma coisa que eu quero. E olha, eu tenho disponíveis... Minha esposa está fazendo um curso de bordado, acredite ou não, com um artista francês. Olha aí. É a primeira vez que eu vi ela fazendo um curso de bordado aqui em casa. Assim, a gente não consegue desver a abundância de coisas que você vai conseguir aprender e você não vai conseguir desver. E isso vai tender a ter um efeito residual muito grande e vai fazer com que mais pessoas estejam online. Muitas pessoas vão continuar trabalhando online mesmo depois que puderem voltar ao trabalho, por exemplo. Talvez a gente comece sempre a fazer os nossos podcasts online, por que não? O fato é o seguinte, muita gente não vai conseguir desver, do ponto de vista de consumo, aquilo que eles viram. E isso aumenta ainda mais a base de clientes forçadamente. Alguma coisa que já estava aumentando, Hugo, de verdade. O nosso negócio deve ter crescido cerca de 50% o ano passado do que foi o ano anterior. Já estava crescendo. Foi. Então eu acho que quando isso voltar, normalizar a renda das pessoas, isso vai ser normalizado com o tempo. Eu acho que a economia vai sofrer um efeito estilingue, isso é, muitas pessoas estão segurando o consumo, estão segurando, quando elas voltarem elas vão estar com sede de consumo e eu acredito que também o digital vai ver isso, então é tudo de bom, uma digitalização mais... Tem umas paradas que não tem como desver. A medicina no Brasil, a telemedicina não era regulamentada. Agora eu não sei se já está, mas agora começou a ser regulamentada. Começou, né? Não sei se já acabou, mas enfim, isso não volta. Quando eu vivia em Londres há 8 anos atrás, há 10 anos atrás, a gente já tinha telemedicina como uma solução ainda mais eficiente que a medicina. Ah, Érico, como assim? Às vezes tem muita coisa que você consegue com uma videoconferência com o médico. Não tudo. Então, assim, esse tipo de regulamentação, esse tipo de abertura não volta. Entende? As boas coisas vão ficar. E eu acho que... E você que está plantando agora, isso é, plantando o quê? Assistindo, aprendendo. Você planta quando você aprende. Sim. Porque quando você aprende a navegar no digital. E você está aprendendo estando aqui nessa live. Cada dia mais você está ficando... Tudo isso está ficando mais familiar. Daqui a pouco você está falando com uma pessoa no digital, outras pessoas não estão entendendo, porque você já está tão familiar com essa nova língua.
E quando a economia, eu acredito que não só no ponto de vista digital, a economia vai voltar. O Brasil estava indo para um caminho de crescimento. Eu acredito que vai voltar essa parada. E vai voltar com um efeito mais força, né? Um efeito estilingue. Todos os negócios ao mesmo tempo? Não, nem todos os negócios ao mesmo tempo. Mas eventualmente a gente volta. E quando voltar, vai precisar de empreendedores para reconstruir, né? Tudo que foi danificado. E eu acredito que os empreendedores que tiverem ferramentas digitais de atenção, de marketing, de integridade, vão estar mais posicionados para aproveitar essa nova onda que vai vir dessa represa. A gente tá rolando uma represa na economia global, né? Quando as pessoas abrirem as comportas dessas empresas, a gente vai tender a ter muita coisa. Agora, alguns lugares vão ser mais afetados, essa represa vai demorar a voltar. E outros não. O digital tá bem posicionado. E aí, você que está vendo aqui a gente, você vai estar posicionado para poder aproveitar isso? Ou você vai estar posicionado ainda perdido, correndo atrás para poder chegar, para poder aproveitar essa oportunidade desse novo mundo que vai vir depois dessa pandemia, né? Bom, pessoal, esse foi o episódio de hoje. Um grande abraço e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um grande abraço. Tchau, tchau.